Olá, que bom estarmos reunidos novamente, hoje, 8 de novembro de 2020. E a minha oração é que Deus esteja derramando todo o seu amor, da sua graça e da paz que somente Ele pode dar sobre você e sua família. Teremos mais uma semana diante de Deus para vivermos cheio do amor e da graça. Nessa semana nós teremos reunião da liderança na terça-feira às 20 horas. Teremos a reunião de oração. Aí você pode entrar em contato com Márcia, com Cláudia, com a Semira. Elas dirão para você como será. No próximo sábado, naturalmente, estaremos juntos, nós e a juventude da igreja, né? Mais tarde, às 10h20, estarei na classe de casais, com os casais da igreja. Então, também avisar para você que no próximo domingo nós teremos as nossas eleições, né? Para prefeito e para vereador. E a minha oração é que o Senhor esteja iluminando você para esse momento de cidadania. Nós teremos nosso culto normal hoje, né, às 17 horas na nossa sede, né, e a semana que vem também, apesar das eleições, nós teremos culto normal às 17 horas na nossa sede. Então, tanto nesta semana como na semana, teremos a nossa programação transmitida ao vivo pelo nosso Facebook. Tá? Então, temos um encontro marcado. Os aniversariantes da semana, no dia 9, a irmã Criseuda, e no dia 10, a irmã Marilene Clementino. A minha oração é que o Senhor coloque as suas palavras nos lábios de vocês e que os corações de vocês duas estejam cheios do amor, da graça e das misericórdias do Senhor. Parabéns, Criseuda, parabéns, Marilene, Deus abençoe e guarde. Quero chamar sua atenção também que amanhã, entre 19h30 e 20h30, estarei na sala de reflexão para conversarmos sobre as duas mensagens de hoje. Tirarmos dúvidas, caso você queira trazer alguma observação, né? Conversarmos sobre os textos. Então, no momento eu passarei o endereço para as duas redes sociais da igreja, certo? Então, amanhã, 19h30, temos um encontro marcado também. Então, a gente está falando sobre fé, esperança, graça, sobre encontros. E estamos vendo encontros específicos de Jesus Cristo, né? Já vimos o encontro de Jesus com Zaqueu, com o jovem rico, com aquela mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, derramou bálsamo, secou com seus cabelos. E a gente está sempre falando do treinamento no caminho, das surpresas que Jesus nos traz, da sua agenda, das informações acerca da missão da igreja. E na semana passada nós vimos sobre fé e revelação, em João capítulo 10, nos versos 22 a 26. Quando vimos que a incredulidade nega o poder do Cristo restaurador. As obras de Jesus revelam o poder do Pai em si. Vimos que conhecer tem a ver com caminhar com Ele. E vimos quais são os motivos quais são os motivos para seguirmos a Jesus. Hoje veremos sobre a manifestação do amor em prol da vida. No novo encontro de Jesus com Marta, Maria e Lázaro. João 11, versos 38 a 44. Diz assim o texto bíblico: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce veria a glória de Deus?
Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Pois, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Esta é uma cena maravilhosa. É um dos textos mais vistos no Novo Testamento, mais comentados, né? E nesse sentido, eu queria falar um pouquinho sobre ele, sobre essa manifestação de amor que sempre traz vida. Vamos falar sobre ele agora pela manhã e à noite. Então, nós veremos por partes, mas veremos o encontro total de Jesus nesse sentido. Mas eu queria começar com algumas dificuldades, porque semana passada nós falamos exatamente sobre essa fé e a revelação. E eu vejo algumas dificuldades em alguns irmãos, né? Alguns que têm dúvidas, inclusive, acerca dos momentos que passam. Dúvidas se é de Deus, se não é, se Deus permite, se não permite, né? E aí que eu imagino os sentimentos de Marta e de Maria. As falas que veremos tanto nesse momento como logo mais à noite são falas que nos deixam claros sobre fé. E eu queria já começar falando que por mais que pensemos que Deus está longe, Ele mantém tudo em suas mãos. Por mais que imaginemos que Deus nos deixou, Ele mantém tudo em suas mãos. Por mais imaginemos que o tempo demora, que o sofrimento não aplaca e que Deus não está vendo, Ele mantém tudo em suas mãos. Veja os versos 5 e 6, a gente está no Evangelho de João, capítulo 11. Nos versos 5 e 6, diz que Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Já vi pessoas perguntando qual o motivo que, de repente, Jesus, apesar de saber o que estava acontecendo, demorou a chegar. O texto responde, mas a fé de muitos de nós continua questionando. Nos versos 35 a 37, quando Jesus vê o corpo de Lázaro, chora. O texto diz, no verso 36, então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Algumas dúvidas sempre nos assolam nos momentos difíceis. Algumas dúvidas grandes em momentos muito difíceis. Algumas até que nos fazem pensar que Deus não nos ouve, não nos vê, que Deus se afastou e nos deixou a propósito da história. Como se Deus abandonasse o servo, a serva dele. Então, para a discípula de Cristo, é importante que tenhamos a certeza que Deus sempre está no controle, tem tudo em suas mãos. Veja o que diz o profeta Jeremias no capítulo 23, nos versos 23 e 24. Jeremias 23, 23 e 24. Ele diz assim, sou eu apenas Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Então veja como o profeta Jeremias é
usado por Deus para nos questionar, para nos perguntar: sou eu apenas Deus de longe? Ou sou eu apenas Deus de perto? Eu estou em todos os momentos da sua vida. Essa é a mensagem. Eu estou quando você pensa que eu estou longe, eu estou quando você pensa que eu estou perto, né? E claramente o Senhor deixa para nós que ninguém pode se esconder da presença dele. O salmista diz isso no Salmo 139 também. Mas aqui a pergunta é bem direta. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Mesmo que eu, em momentos difíceis, tente me esconder de Deus, isso não dará certo. Mesmo que eu entenda que o Senhor se afastou, o Senhor está ali comigo. Salmo 37, no verso 28, diz que o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Deus não abandona os seus fiéis. Então, por mais que a situação esteja difícil, precisamos entender que o Senhor tem tudo em suas mãos, que o Senhor administra tudo com o seu poder, com a sua autoridade. E aqui eu já quero trazer um texto de transição para o nosso próximo pensamento. Veja o texto de Mateus capítulo 5, nos versos 43 e 48. Mateus 5, 43 a 48. Quando Jesus Cristo fala da lei do amor, o Senhor é claro. Na realidade, eu quero destacar os versos 44 e 45 para você, né? Mas eu vou ler o texto todo, porque esse texto é muito importante quando Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre amor. Ele diz assim, Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Veja como Deus fala como é que é ser filho diante do Senhor, através do amor. E aí, seguindo o verso 25, ele diz assim: porque ele faz raiar seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, diz o Senhor. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando Jesus está falando aqui de perfeição, ele fala de maturidade. E maduro é aquele que consegue amar, independente de quem amar, né? Mesmo que seja diante de alguém que lhe persegue. Eu quero repetir o verso 45 no finalzinho, quando Jesus diz que o sol raia para maus e bons, e a chuva vem para justos e injustos. Então nós não estamos livres de nada diante da nossa história de vida. Mas entenda, por mais que você pense que Deus está longe de você, que Deus o abandonou, Ele mantém tudo nas mãos dele. Isso nos faz pensar que nós também podemos experimentar momentos difíceis na vida. Discípulos e discípulas de Cristo podem passar por desertos, experimentarem tempestades, viverem tragédias, sentirem amargos na boca. É claro isso, Emilson, muitos dizem, mas a grande maioria de nós, quando as lutas vêm, não aceitam as lutas. E precisamos entender que também nós podemos experimentar momentos difíceis na vida, e alguns muito difíceis,
como era o caso aqui, João capítulo 11, nos versos 1 a 4. Veja, aqui havia um homem amado pelo Senhor, do povoado de Betânia, onde Jesus também amava Maria e sua irmã Marta. Lázaro adoece e João explica que Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Nós vimos isso quando estudamos sobre a mulher que lavou os pés de Jesus, né? E aí as irmãs mandam dizer ao Senhor: aquele em que você ama está doente. E Jesus deixa claro no verso 4: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A gente sabe que houve morte aqui, né? Mas Jesus deixa claro para os discípulos: Lázaro dorme. E depois tem que explicar, né? Pense no sofrimento daquela família, dos amigos da família, de Jesus Cristo, que era grande amigo deles, que os amava. A gente vê uma dor bem parecida em Jó capítulo 3, nos versos 20 a 26, a dor de Jó, né? E Jó sofre tanto com suas perdas que traz palavras amargas em seus lábios. Ele diz, Jó 3, 20 a 26, por que se dá a luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem, e a procuram mais que um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Veja como Jó viu, como se ele tivesse cercado por coisas de sofrimento, por dores, por perdas, e simplesmente Deus fecha as saídas, não deixa que ele encontre os resultados dignos de sua presença naquele momento, segundo ele. No verso 24 ele diz, pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Aqui sobrava muito sofrimento, muita angústia, muita ansiedade. Sobravam muitas dúvidas. Aqui sobravam muitos pensamentos que de repente o afastavam do Senhor. Jó começou a pensar que o Senhor tinha abandonado ele, mais que isso, que o Senhor era o próprio inimigo fazendo tudo aquilo com ele. Nenhum discípulo, nenhuma discípula está livre de experimentar momentos difíceis na vida. Texto bíblico em Marcos capítulo 4, já caminhando para o final, versos 37 a 41, Marcos 4, 37 a 41, a gente viu sobre esse texto um dia desse. O texto bíblico diz assim, levantou-se forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se acalmou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, eu quero destacar aqui que
Os discípulos chegaram a pensar que iam morrer. E chegaram a pensar que o mestre não estava nem aí para isso. Não te perturbas que morramos, que sejamos destruídos? Nós vamos afundar, todos vamos morrer. Isso não te incomoda? É como se Jesus estivesse ali, mas não estivesse. É como se o nome, somente o nome estivesse. É como se o corpo estivesse, mas o Senhor não. Como se o Senhor estivesse longe mesmo estando perto. E o Senhor diz: vocês ainda não têm fé? A gente vai continuar no mesmo texto, porque esse é um texto de fé. Mas precisamos entender. Eu digo isso por conversar com pessoas e entender muitas vezes que elas se sentem abandonadas por Deus. Mesmo o texto bíblico dizendo que o Senhor não as abandona, elas se sentem abandonadas por Deus. Mesmo os personagens bíblicos experimentando esses momentos difíceis, lutas, perseguições, açoites, prisões, sofrimentos, isolamentos, abandonos. Muitas pessoas no nosso meio acham que vida com Cristo é vida que não pode ter isso. Mas vida de fé é vida de saída da zona de conforto, de confronto, de enfrentamento pessoal, de exposição. Vida de fé é vida de procura de mudança, de transformação. E só muda, só é transformado quem se expõe para isso. Eu quero concluir João 11, versos 33 a 35. Quando o apóstolo João relata que, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Perguntou: onde o colocaram? E aí disseram: vem e vê, Senhor. Ele chorou. Jesus se entristeceu, se perturbou com toda aquela situação. Eu imagino que ele continua se entristecendo, se perturbando com seu sofrimento. Mas quando eu digo isso, não falo de uma forma religiosa. Eu falo entendendo que o Senhor quer que você amadureça, que o Senhor quer que você transforme sua vida cada vez mais através do amor dele. E ele está esperando que você o faça assim. Eu não diria que ele depende de você, porque nós sabemos que ele não depende. Eu diria que ele está, através do seu espírito, intercedendo para que você entenda o que fazer na mudança de rota de sua vida, para exercer o amor dele e para entender a resposta dele, confrontando sua vida e transformando sua mente e seu coração. Vamos orar? Senhor, é nesse momento que eu oro pela transformação de corações e mentes, que os meus irmãos e irmãs que me veem nesse momento, e quem sabe até algumas pessoas que me verão no futuro que nem sequer me conhecem. A minha oração é para que o Senhor transforme totalmente coração e mente dessas pessoas e derrame do amor transformador, que a unção do Senhor os transforme enchendo da paz que o mundo não pode dar. Que o Senhor esteja com a sua igreja
testemunhando como deve viver aqui na terra, na continuação da implantação do reino de Deus, ministrando o amor para a transformação de vidas. Que o Senhor nos forneça um dia no seu amor, na sua graça, na sua paz, para a sua honra e glória. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor te dê uma semana abençoada e uma vida na graça dele. Deus te abençoe.